Voltemos para o tópico de pesquisa. Vamos agora falar sobre a pecuária. Lá na pecuária, veja que a gente falou agora há pouco que a gente ia falar sobre economia. Então, nós estamos falando de atividades econômicas, falamos do registro de empresa, falamos agora da produção, da exploração extrativista e agora vamos falar sobre a pecuária. Aqui na pecuária, você tem a aquicultura. Em relação à aquicultura, você tem o destaque para o tambacu e a tambatinga, né? Provavelmente é um peixe da mesma família, estão colocados aqui no mesmo tópico. Então, perguntou para você qual é o destaque da aquicultura de Luiz Domingues, você vai lembrar que é a criação de tambacu e tambatinga, ou tambacu e tambatinga, ok? Não esqueça disso. Valor de produção baixo, mas ele pode simplesmente te perguntar qual é o destaque da aquicultura. Aquicultura você vai lembrar que é criação de peixes, ok? Então, da aquicultura você tem destaque para tambacu e tambatinga, pode aparecer lá na tua prova de concurso. Em relação aos bovinos, aqui nós temos o restante da pecuária. Então, além da aquicultura, nós temos também na pecuária de Luiz Domingues a criação de bois, no caso aqui a criação de bovinos, de bubalinos, de caprinos, de equinos, de galináceo, de mel de abelha, de ovinos e de suínos. Ele pode perguntar, para que você consiga enumerar todos esses animais ou todas essas criações da pecuária de Luiz Domingues, ou ele pode perguntar qual destes tem o maior valor de produção. Então, ele pergunta, às vezes, o maior número de cabeças, o maior número de rebanho, que ele coloca como efetivo de rebanho, ou ele pode perguntar em valor econômico. E aí a gente precisa abrir cada abazinha dessa para a gente encontrar as informações em efetivo de rebanho e em valor de produção. Vamos aqui, encontramos em efetivo de rebanho, na maioria dos concursos que a gente pesquisa, o efetivo de rebanho maior é o efetivo de rebanho de galináceos, né? Por que eu estou dizendo em relação à maioria dos municípios? Que às vezes a gente encontra algum município que não tem tanto destaque para a criação de frango, para a criação de galinhas. Então vamos lá, voltemos aqui para o efetivo de rebanho. Em relação aos bovinos, nós temos 4.285 cabeças, bubalinos apenas 10, caprino 221, equinos 123 cabeças, galináceos 3.929 cabeças, né? Mel de abelha não se contabiliza, não tem efetivo de rebanho, não é rebanho. Ovinos 113, suínos 514. Então, em efetivo de rebanho, aquele que tem maior efetivo de rebanho é os bovinos. Então, em Luiz Domingues, nós temos 4.285 cabeças de bovinos. E no caso dos galináceos, que a gente falou para vocês que boa parte dos municípios o destaque é para galináceo apenas 3.929. Então, perceba que é importante você se apropriar dessa informação. Aqui, como é que ele cobra de você? Ou ele cobra qual é aquela que tem o maior valor de produção, ou ele cobra qual é aquela que tem maior efetivo de rebanho. Então, se perguntar para você qual é da pecuária de Luiz Domingues no Maranhão, qual o maior efetivo de rebanho? Aí você vai lembrar que o maior efetivo de rebanho é de bovinos. Não precisa nem lembrar quantas cabeças de boi tem por lá. Mas se você lembrar que os bovinos é o maior efetivo de rebanho, isso já vai te ajudar a responder a tua prova. Em relação ao valor econômico, que é outro destaque que eu disse para você fazer, então nós temos apenas o destaque do valor econômico do mel de abelha, que é 115 vezes 1.000. No caso aqui, a produção de ovos, que nós temos 46 vezes 1.000. E nós temos como principal destaque
a produção de leite, que é 526 vezes 1000. Então, em relação ao valor de produção, nós temos destaque também para os bovinos. Também para, no caso dos bovinos, em relação à criação, à exploração do leite. Criação de leite, não. A extração de leite, ok? Só terá acesso a todas as aulas, inclusive estas que são liberadas e as aulas exclusivas, aquele que adquirir um dos nossos materiais em PDF. Então, se você se interessar pelo nosso material em PDF, clica aí no link do WhatsApp ou entre aqui pelo QR Code e não esqueçamos do nosso Conselho Universal. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.